Olá, muito bom dia para todo mundo! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Tá começando a semana e nós estamos juntos aqui no seu AB1 dessa segunda-feira, dia 9 de fevereiro. Vamos às informações então. Fábio Gomes está com a gente ao vivo e vai trazer todas as informações sobre o TRE e a regularização do título de eleitor. Esse é um ano de eleições gerais, é preciso ficar atento aos prazos, não é isso, Fábio? Bom dia para você! Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está ligado com a gente acompanhando esse AB1 de segunda-feira. É importante ficar ligado nesses prazos sim, porque os eleitores têm até o dia 6 de maio para estar regularizando toda essa situação com a Justiça Eleitoral. É importante a gente frisar, que caso esse prazo ele seja perdido, isso pode trazer alguns prejuízos para o eleitor, e daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações e também entrevistando o Onassis Araújo, que é chefe do cartório eleitoral aqui de Caruaru, trazendo mais alguns detalhes, Almir. Perfeitamente, Fábio, tá combinado. Nessa edição, a gente também vai falar sobre os problemas da comunidade, porque moradores do Luiz Bezerra Torres aqui em Caruaru entraram em contato com a nossa produção e a gente foi até lá para saber o que é que está acontecendo. Só precisa andar no bairro. Se você andar no bairro aqui, você vai ver que não tem uma caçamba de lixo, daquelas grandes. Quando chove ou faz um pouquinho de frio, isso aqui fica tudo cheio de esgoto. Isso aqui tudo se estoura. Está aqui abandonado pela Compesa, pela prefeitura. As ruas aqui não tem mais varredor de rua. Água, faz mais de 20 dias que chega água, que é um bairro carente, que a gente não tem condições de estar comprando água, Porque a gente aqui é humilde. Gessé Acioli, Larissa Juliana e Joel Almeida também estão com a gente ao vivo. Inclusive, a gente vai saber todas as informações a respeito da demolição do prédio que pegou fogo no bairro Kennedy na semana passada. Várias casas foram expostas para saber o que será feito em relação a essa situação aí no bairro Petrópolis. A Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras de Caruaru diz que uma equipe está no local, nesse momento, realizando a manutenção necessária. E os moradores do Luiz Bezerra Torres, aqui em Caruaru, também entraram em contato com a gente para falar sobre os problemas que estão enfrentando por lá. E olha, são muitos, hein? Veja na reportagem. Falta d'água, lixo, mato alto e esgoto estourado. Esse é o cenário dos bairros periféricos de Caruaru. Um lugar que famílias precisam se virar para buscar o mínimo de dignidade. Só precisa andar no bairro. Se você andar no bairro aqui, você vai ver que não tem uma caçamba de lixo, daquelas grandes. Quando chove ou faz um pouquinho de frio, isso aqui fica tudo cheio de esgoto. Isso aqui tudo se estoura. Está aqui abandonado pela Compesa, pela prefeitura. As ruas aqui não tem mais varredor de rua. Água, faz mais de 20 dias que chega água, que é um bairro carente, que a gente não tem condições de estar comprando água, Porque a gente aqui é humilde. E a Compesa nos abandonou aqui, a gente não tem água faz mais de 20 dias. Os esgotos estourados, não está derramando água agora porque eles vêm e fazem um paliativo. Quando começa a chegar água, aí desmantela tudo. Infelizmente, virou comum sempre voltarmos ao bairro Luiz Bezerra Torres para falarmos dos mesmos problemas. Há mais de 20 dias, os moradores não recebem água, mas a conta, essa chega. Tem quase 8 mil famílias aqui morando no residencial, quase todo mundo tem criança em casa, tem idosos, tem pessoas deficientes físicas aqui. E a gente não tem. Agora, eu acho que a gente já vai no 20º dia sem água. Quer dizer, chega água sem pressão, a gente não consegue encher nossas caixas, não consegue encher nosso reservatório. E a gente está sem água. Precisa lavar roupa, tem um filho autista, é doente, suja, como você sabe. Quando eu chego de noite para tomar um banho, cadê água? Vou raspar o balde da água que bebo, compro para beber a R$ 3,50 a água mineral. Aqui tem um monte de criança autista, criança cadeirante, idosa mesmo são uma mãe atípica. Aqui tem outra pessoa, a senhora aí tudo mãe atípica. As crianças, vocês sabem que criança que tem TEA faz necessidade nas roupas, suja muito e a gente sem nenhum pingo de água. A minha caixa de 3 mil litros não tem uma gota de água, porque nem tem da Compesa e não tenho dinheiro, porque eu bem compro comida e remédio para meu filho ou eu vou encher a caixa. Feito ontem, eu tive que deixar de comprar uma necessidade para dentro de casa para encher minha caixa d'água. Isso é um absurdo. Que a gente fica sem entender o que é que acontece hoje em Caruaru. Água tem água do São Francisco, tem água do Prata, agora a água não chega na torneira. Já imaginou o que é ter que comprar um garrafão de água mineral para você tomar um banho? Hoje custa R$ 50 uma caixa d'água nos caminhões aqui. Você tem que agendar
para poder saber qual é o dia na semana que ele vai poder colocar. É o bairro inteiro tendo que comprar, não tem água e a gente tem que tomar banho hoje com água mineral. Outro problema são os esgotos estourados. Esses são recorrentes. Vários paliativos são feitos e refeitos, isso em curtos períodos de tempo. E adivinha, sempre voltam a trazer transtornos. Mau cheiro, insetos indesejados, tudo isso a céu aberto, com pessoas passando todo dia, idosos doentes e, no fim, acaba invadindo as casas. É lixo por todo canto. Esgoto, porque consertaram a semana passada. É esgoto, é lixo, é tudo que não presta. E agora, para acabar de acertar, a água. Mais de 20 dias sem nós ter água. Aqui nós estamos abandonados. Nós estamos abandonados. Para piorar, vários pontos de esgotos estourados foram registrados próximos a órgãos do município, como o CRAS e a Unidade Básica de Saúde. O bairro Luiz Bezerra Torres convive há anos com problemas que já são conhecidos do poder público. Situações que se repetem, voltam a ser registradas e seguem sem nenhuma solução definitiva. A falta d'água, os esgotos estourados e as limitações dos serviços oferecidos à população só mudam o dia e o mês e mostram a necessidade de ações contínuas. A necessidade de ações permanentes, não é, pessoal? Então vamos conferir as respostas que a gente recebeu. Sobre o esgoto, a Compesa disse que não tinha sido notificada sobre esse problema, mas depois do contato aqui do AB1, uma equipe será enviada para realizar o diagnóstico e tomar as providências. Sobre a falta de água, a Compesa disse que o ciclo de abastecimento no Luiz Bezerra Torres teve início no sábado e segue até amanhã. E que a partir dessa notificação, uma equipe será enviada ao local para verificar o que é que está acontecendo. Porque, de fato, a gente viu a reclamação de gente que não está recebendo água em casa. A Compesa pede para que os serviços de reparo sejam solicitados pela população pelos canais oficiais, como o site da Compesa, o aplicativo, o 0800 081 0195 e o WhatsApp 99488 5227. Sobre o lixo, nós questionamos a Secretaria de Serviços Públicos de Caruaru. Ela informou por meio de nota que a coleta de lixo acontece diariamente no residencial Luiz Bezerra Torres, entre as segundas e sábados, pela manhã, e que é importante que a população não realize o descarte de bolsas de lixo após esse horário. Essa foi a resposta da Prefeitura. A gente vai seguir acompanhando essa situação dos moradores aqui também, hein? Vamos para o Momento WhatsApp agora, porque o Gilson Pereira mora no Cidade Jardim e está preocupado com o esgoto estourado há mais de 2 meses por lá. Aí ele mandou um vídeo para a gente e a gente vai conferir agora. É com muita indignação que eu venho falar aqui sobre esse vazamento de esgoto aqui que está nessa rua. Aqui, esse galpão aqui onde eu guardo os carros, esse caminhão ali também. E tem 2 meses de vazamento de esgoto. A parte subindo, a parte descendo, vai até lá na Via Parque, certo? Então é isso aí, ó. Sobe aqui, chega já tá verde de lodo. Sim, antes de mais nada, quer dizer, meu nome é Gilson Pereira da Silva. Aí vem aqui subindo, e tá aqui, ó, o vazamento de esgoto. Olha o capim que já tá crescendo aqui. Tem mais de 2 meses. É naquele poste ali, ó. Do lado daquele poste é onde eu vou abençoar do vazamento. E o Gilson mostrou bem direitinho esse problema na rua inteira, não é, pessoal? Mas é na extensão da rua toda. E a gente foi em busca das respostas. A Compesa disse que também não havia sido notificada sobre esse problema, mas que depois desse contato do nosso jornalismo, uma equipe será enviada ao local para realizar o diagnóstico e tomar as providências. A Compesa também reforçou o pedido para que os serviços de reparo sejam solicitados pela população pelos canais oficiais da Compesa. Aí a gente repete aqui, não é? Tem o site, tem o aplicativo, tem o 0800 081 0195 e o WhatsApp 99488 5227. A gente vai ficar aguardando, né, Gilson, que o pessoal compareça por aí para acabar com esse problema enorme aí na rua. E você também pode participar aqui do AB1. Grava um vídeo com um problema aí da sua rua e do seu bairro, depois manda pra gente pelo 99198 8212 pra gente cobrar uma solução ao vivo aqui no AB1. E amanhã a gente tem mais cobrança no Minha Comunidade. Vamos voltar à Vila Cipó, inclusive pela 19ª vez. Você acredita? Pois é, 19 vezes, hein? Esse foi o primeiro problema que a gente passou a acompanhar aqui no Minha Comunidade.
Pela 19ª vez, o Minha Comunidade vai mostrar um problema antigo e que parece não ter fim. Vamos cobrar melhorias para a Vila Cipó, uma comunidade que sofre com a falta de calçamento, saneamento e que só depende do investimento do poder público. Será que tem prazo para dar mais dignidade à população? É nesta terça, é cobrança, é no AB1. E diante de tanta cobrança, a gente vai falar sobre coisa boa agora. Ó. 12:08, está na hora do AB Emprego. É aquele momento em que a gente dá uma força para quem está em busca de uma chance no mercado de trabalho. Então, vamos falar ao vivo com Joel Almeida. Seja bem-vindo, Joel. Conte tudo para a gente e uma boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde. Uma ótima tarde também para você que está com a gente aqui, ó, juntinho no AB1. Chegou a segunda-feira, você já sabe que pode contar com nossa ajuda para você que está procurando emprego, para você que está empregado, mas conhece alguém que está fora do trabalho, alguém aí da família, um amigo que está preocupado, ó, já manda aí a informação pelo WhatsApp, corre, assiste o AB1, porque tem oportunidade na área. Inclusive, as agências do trabalho de Pernambuco já divulgaram essas vagas para hoje. São mais de 500 oportunidades em níveis de escolaridades, em critérios diferentes e com perfis também diferentes de vagas para atender a diversos trabalhadores. A gente vai mostrar algumas delas aqui em Caruaru, mas daqui a pouco você vai acompanhar outras vagas também aqui da região. Veja na sua tela. Em Caruaru tem 2 vagas para atendente de balcão. 25 vagas para atendente de lanchonete, 2 para atendente de lojas, 2 também para auxiliar de estoque, 2 vagas para auxiliar de jardinagem, 6 vagas para auxiliar de limpeza, 3 para auxiliar de linha de produção, 2 para auxiliar de logística, 2 também para auxiliar de padeiro, 5 vagas para auxiliar de pessoal, 5 vagas também para corretor de imóveis, outras 5 para costureira, 2 vagas para estoquista, 2 também para inspetor de alunos de escola privada, 2 para jardineiro, 2 vagas para mecânico de refrigeração e climatização, 2 vagas para mecânico de veículos, 8 vagas para vendedor interno e 21 vagas para vendedor pracista. Olha só quanta vaga disponível aqui na região. A gente vai continuar, como prometido, falando das vagas aqui na região. A gente tem para Belo Jardim 2 vagas para auxiliar de limpeza e 4 para motorista carreteiro. Tem também em Bezerros 2 vagas para agente de coleta de lixo, 2 para motorista de caminhão, 10 vagas para operador de telemarketing, 3 vagas para pedreiro, 3 para servente de obras. Em Garanhuns tem 10 vagas para armador de ferragens na construção civil, 10 vagas para carpinteiro, 15 vagas para pedreiro e 5 para servente de obras. Muitas vagas para construção civil em Garanhuns. Pesqueira, vamos falar agora, são 6 vagas para auxiliar de linha de produção e 5 para motorista de caminhão. Santa Cruz do Capibaribe, aqui coladinho com Caruaru, 2 vagas para auxiliar de serviços gerais, 2 para estoquista, 2 para promotor de vendas e 2 para vendedor interno. Tem vagas também para Serra Talhada, um pouco mais distante, no sertão do estado. Também tem vagas, 2 vagas para cozinheiro, 2 para garçom, 5 vagas para motorista, entregador e 7 para servente de obras. Essas são algumas das vagas nessas cidades. A gente só reuniu algumas delas, né, que chamam mais a atenção, e você pode conferir o restante no site cedep.pe.gov.br, indo também até a agência de trabalho mais próximo aí da sua casa. Aqui em Caruaru há 2 endereços, na rua Floriano Peixoto, número 147, no centro da cidade, na mesma calçada da CDL, por trás da prefeitura. É muito fácil de localizar, funciona das 8 da manhã até as 5 horas da tarde e não fecha para almoço. Você também pode procurar a agência de trabalho que fica no Expresso Cidadão, lá no Caruaru Shopping, tá certo? Essas, portanto, são as vagas de hoje e a gente, claro, que fica na torcida para que você ou alguém que está precisando consiga essas vagas, tá bom? Almir. É isso, Joel. Torcida sempre, né? Energia positiva. E agora a gente vai de direito trabalhista. Por quê? Porque quem sofre um acidente de trabalho tem alguns direitos também. Então você vai conversar com um especialista a respeito desse assunto agora, né, Joel? Isso mesmo, esse especialista já está aqui
Conosco é o advogado trabalhista Feliciano Gonçalves. Feliciano vai falar para a gente sobre esse nome aí um pouco difícil de entender, acidente de trabalho. Já começo aí perguntando, realmente isso acontece quando a pessoa está trabalhando, por isso é mais difícil de entender? Não necessariamente, né? Na verdade, o acidente de trabalho ele acontece também quando o trabalhador está no caminho da empresa, ou a serviço da empresa, ou transitando para algum serviço à disposição da empresa. Então, não necessariamente ele vai estar no local de trabalho especificamente. Tem muita dúvida, né? Inclusive para quem presta serviço. E aí, como é que fica a situação desse trabalhador que, por exemplo, está entregando alguma coisa, está prestando serviço para essa empresa só durante esse dia ou durante a noite de forma esporádica, não tem a carteira assinada? E aí, está fazendo esse serviço, mas não está com a carteira assinada, como é que fica? Então, esse trabalhador que está funcionando ali de forma informal, de maneira informal, ele também tem direito a um auxílio doença acidentário, em virtude do acidente de trabalho. O fato dele não ter a carteira assinada não exime dele esse direito. Para o trabalhador, de forma geral, que sofreu um acidente de trabalho, ele vai ter um tempo de estabilidade na empresa, ele não pode ser demitido, isso é verdade? Sim, sim. O trabalhador ele tem um prazo aí de 12 meses de estabilidade de trabalho após sofrer esse acidente de trabalho. Quanto tempo fica a cargo da empresa, para a empresa ali custear, né, esse período, e quanto tempo a partir do INSS? A empresa ela tem a obrigação de fazer o pagamento integral ao trabalhador durante o período de 15 dias. A partir do 16º dia, já é obrigação do INSS. E 13º, salário, férias, tudo é pago, fica a cargo do INSS, e como é que fica o FGTS? Então, o FGTS ele deve ser recolhido pela empresa, pelo empregador, independente. A partir do momento que o trabalhador ele sofreu um acidente de trabalho, e mesmo ele estando ausente e afastado das atividades laborais dele, a empresa ela tem a obrigação de fazer esse recolhimento de FGTS. Também do proporcional de 13º, terço de férias, tudo certinho. Muito obrigado, portanto, pelas informações. Advogado trabalhista Feliciano Gonçalves explicou para a gente sobre acidente de trabalho, muitas dúvidas aí, ele esclareceu, né? Isso é só reforçando que para esse trabalhador que teve esse acidente de trabalho é preciso o CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho, é uma folha, é um documento que a empresa entrega a você, dizendo que você sofreu um acidente de trabalho e tem, portanto, esses direitos, tá certo? Almir, eu volto com você. Joel Almeida, muito obrigado pelas informações e orientações de hoje aqui no AB Emprego. Valeu, Joel. Então vamos seguir para a redação agora, porque no nosso portal também tem informações importantes sobre oportunidades de trabalho, tem concursos e seleções aqui em Pernambuco. Não é isso, Larissa Juliana? Boa tarde para você. Oi, boa tarde, Almir. Exatamente, tem oportunidade para quem está procurando trabalho e está de olho aí no serviço público, na carreira pública. Tem vagas para seleções simplificadas e concursos públicos aqui no nosso estado. São mais de 2.400 vagas de trabalho em concursos públicos e seleções em várias cidades aqui do estado. Tem oportunidade para todos os níveis de escolaridade e salários que podem chegar a R$12 mil. Em Belo Jardim, por exemplo, aqui no Agreste Pernambuco, a Prefeitura está com seleção simplificada aberta até hoje. São 88 vagas para nível fundamental e médio, com salários de até R$ 2.500. Já em Gravatá, também aqui no Agreste, as inscrições seguem até a próxima segunda-feira. São 83 vagas para nível superior em seleção simplificada, com salários de R$ 5 mil. E também em Terezinha, na nossa região, tem um concurso público com inscrições abertas até o dia 2 de março. São 49 vagas para níveis médio, técnico e superior, com salários de até R$ 3.700. No G1 a gente traz um listão com também outros municípios aqui do nosso estado que estão com vagas, oportunidades em concursos públicos e seleções, e também os links para acessar os editais e saber mais detalhes desses concursos. É só acessar na nossa página G1, Almir. É só acessar o nosso portal, né, Larissa? Inclusive a gente saiu agora do pré-carnaval, aqui o pré-carnaval multicultural de Caruaru. O carnaval está chegando, mas no G1 já tem informações sobre o São João de Caruaru, não é isso?
Exatamente, Almir. Olha, a cantora Cláudia Leite fez um anúncio que vai estar presente na Drilha desse ano de 2026 aqui em Caruaru. A artista anunciou em um evento no Recife que vai se apresentar no dia 14 de junho na Drilha aqui em Caruaru. E aí a artista, né, fez um anúncio super descontraído em um palco no evento e a gente confere agora o que foi que ela contou pra gente dessa participação aqui. Dia 14 de junho está confirmada na Drilha de Caruaru, Cláudia Leite, o amor do forró, ó meu vaqueiro, meu peão, e na Drilha da Paixão, que na Drilha de Caruaru eu vou estar belíssima em cima do trio elétrico puxando meu largadinho. Caruaru, te amo. A artista vai se apresentar novamente na Drilha aqui em Caruaru. Ela se apresentou no ano passado, também teve a apresentação do cantor Elifas Júnior. E também já teve outras participações da artista nesse evento que já aconteceu em várias edições aqui em Caruaru, que foi retomado no ano passado, após 12 anos sem acontecer a tradicional Drilha em Caruaru. E aí no G1 a gente traz todos os detalhes sobre esse anúncio, Almir. Tá certo, Larissa. Juliana, muito obrigado pelos destaques de hoje. A semana está começando, né não? Tem muita notícia para a gente conferir. Bom trabalho para você e até amanhã. Obrigada, Almir. Até mais. Valeu. 12h19. Agora a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho você vai ver que cientistas estão monitorando a presença de tubarões-tigre aqui em Pernambuco. Os pesquisadores querem evitar novos episódios com vítimas. Todos os detalhes daqui a pouquinho no seu AB1, 12h19 agora. Ok, Kim, não tem câmera Garanhuns, Boninho. Já começa com Fábio, depois Gessé e depois Tubarões. Boninho ia falando alguma coisa. Boninho pode. Assim, o legal era saber qual, né? Porque já dizia, né? Mas como tem mais de uma, aí pode dizer, sabe? Ela... A impressão assim que ela está em mais de uma, é isso mesmo? Gera essa impressão, né? Mas pode usar esse pluralzinho também. Pode, grande Boninho, é. O ideal já é apontar, né? Para dizer, né? Vamos fazer o seguinte, esse primeiro vamos chamar aqui na 1. Vamos, o de Gessé, né? Sim. Tá certo. Aliás, o de Fábio, depois a Gessé. Vamos fazer esse primeiro na 1 e dou a fãzinha. Por quê, primo? Meu irmão, eu pensava que você ia isso porque eu sou um bom dançarino, eu pensei que era por isso. Meio-dia, 22 minutos. Quem está chegando em casa agora, no Corre-Corre para almoçar, ligou a TV para acompanhar as informações. A gente agradece muito. Estamos juntos. Um bom almoço para você. E a Secretaria da Fazenda de Caruaru prorrogou o prazo de pagamento do IPTU 2026 com 30% de desconto. Agora, os contribuintes têm até a próxima sexta-feira para garantir esse desconto. Então, a gente vai voltar ao vivo com o Gessé Ascioli. Está aí um prazo maior para o contribuinte aproveitar essa oportunidade, né, Gessé? Pois é, Almir, a gente volta com esse assunto tão importante para o contribuinte, né? A gente sabe que início de ano tem sempre essas contas para a gente pagar, e aí o IPTU com desconto, melhor ainda. Então a gente vai conversar agora com Lara Lira, que é secretária executiva tributária aqui da Secretaria da Fazenda em Caruaru. Lara, a gente teve aí uma prorrogação naquela parcela única para quem tem o desconto de até 30%, não é isso? Boa tarde. Isso, boa tarde a todos, perfeitamente. O nosso IPTU Cota Única 2026, ele teve essa prorrogação, né? Então, aquele contribuinte que ele ainda não conseguiu realizar o pagamento, ele tem até sexta-feira, dia 13 agora, para realizar ainda o pagamento com desconto de 30%. E aí o contribuinte tem sempre aquele boleto que chega em casa, né? A gente pode escolher pagar parcelado ou pagar em cota única, inclusive já está incluso aí, pagando até a sexta-feira você tem esse desconto, mas de repente não chegou em casa, o que é que eu devo fazer?
Veja, o contribuinte ele pode vir até a sede da Secretaria da Fazenda, certo? Está localizada aqui no centro da cidade, na rua Mestre Pedro, número 74, ou ele pode fazer a retirada desse boleto por meio do portal do contribuinte. Você digitando lá na internet portal do contribuinte Caruaru, você consegue ter acesso a esse boleto atualizado já com a data de vencimento para o dia 13. É importante a gente citar que até o dia 13 tem um desconto de cota única em 30%, mas automaticamente a gente tem aquela primeira parcela também para quem decidiu pagar parcelado. Isso também, essa primeira parcela, ela também foi prorrogada, certo, para o dia 13, para que o contribuinte ele possa realmente analisar e ver qual a situação melhor se adequa às suas condições financeiras, né? Ou pagar em cota única com desconto ou mesmo pagar parcelado. Mas aí tanto a cota única quanto a primeira parcela foram prorrogadas para o dia 13. E aí em relação às outras cotas, né? A gente sabe que determinada data eu posso ter 20%, ter 10%, é gradativo, então como é que ficou também essas questões? As outras datas elas permanecem inalteradas, então quem optar por pagar até o dia 27 de fevereiro ainda fará jus ao desconto de 20% e até o dia 31 de março ainda terá um desconto de 10%. E aí as pessoas que decidiram pagar parcelado vão ter essas parcelas, podem continuar pagando, e se o boleto não chegou, a mesma coisa, né, pode entrar ou pelo portal ou também junto à Secretaria da Fazenda. Isso, a mesma orientação, né? Para aquele contribuinte que não deseja se deslocar até o centro da cidade, tem sempre essa opção de emitir o boleto por meio do portal do contribuinte. Mas para quem preferir, nós estamos aqui com atendimento presencial de 8 às 2 da tarde, de segunda a sexta-feira. O contribuinte pode vir que a gente realiza a retirada desse boleto e já pode pagar aqui mesmo na secretaria ou então na forma como achar mais conveniente. Lara, muito obrigado pela participação conosco. É isso, prorrogação do prazo, tanto da primeira parcela para quem decidiu pagar parcelado, quanto em cota única até a próxima sexta-feira para garantir os 30% de desconto. É sempre bom desconto, principalmente quando a gente tem que pesar essas contas todas no final do mês, né, Almir? É isso, orçamento do trabalhador, da trabalhadora, né, Gessé? É importante a gente ir fazendo os cálculos e aproveitando algumas oportunidades também. Muito obrigado, viu, Gessé? Obrigado à nossa entrevistada também. E olha, pessoal, a Justiça Eleitoral está em contagem regressiva para que os eleitores possam regularizar pendências, hein? O prazo vai até o dia 6 de maio e o melhor é evitar deixar tudo para a última hora, né não? Então, Fábio Gomes está ao vivo com a gente também e tem todos os detalhes agora. Não é isso, Fábio? Boa tarde para você. Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que continua ligado com a gente aqui nesse AB1. É importante, sim, não deixar para a última hora, né? Falta um pouco menos aí de 3 meses para que esse serviço, nessa campanha do Tribunal Regional Eleitoral encerre. A gente está aqui ao lado agora do Onassis Araújo, ele é chefe do cartório eleitoral aqui de Caruaru e vai falar para a gente a importância, né, desse serviço do que o TRE está promovendo para que as pessoas fiquem com seus títulos de eleitor regularizados, né? Exatamente. Boa tarde a todos. Nós estamos atendendo aqui no cartório eleitoral de segunda a sexta-feira, no horário das 8 às 2 da tarde. E como estamos em ano de eleição, lembramos que o prazo final para atendimento aos eleitores é dia 6 de maio. Então a gente está orientando os eleitores, aquelas pessoas que querem tirar o título pela primeira vez, que não deixem para a última hora, agende seu atendimento no site do TRE, compareça o quanto antes. Qual é o passo a passo para estar realizando esse atendimento, Onassis? Olha, o atendimento ele precisa inicialmente ser agendado. Esse agendamento ele pode ser feito tanto no site do TRE de Pernambuco, como pode ser feito também no aplicativo e-Título para aqueles eleitores que têm o aplicativo instalado em seu celular. Realizado o agendamento, onde o eleitor vai escolher o dia, a hora e o local onde quer ser atendido, na data agendada é só comparecer com sua documentação pessoal, RG, CPF, comprovante de residência originais e aguardar seu atendimento. Se ele perder esse prazo até o dia 6 de maio, eles têm algum prejuízo na hora de votar? Olhando a eleição, a legislação eleitoral determina que até a primeira semana de maio é o prazo final para atendimento aos eleitores. Se o eleitor não consegue agendar e ser atendido até esse período, ele fica impedido de solicitar atendimento até que se passe a eleição daquele ano. Normalmente, em dezembro do ano da eleição, é que se reabre o cadastro para que o eleitor possa solicitar o serviço. Exatamente. O TRE está promovendo algum mutirão, prevê realizar algum mutirão para que essas pessoas, essa população, consiga regularizar esse título? Sim, nós realizamos um mutirão agora em janeiro e há previsão de realização de mutirões no final de fevereiro, no final de março e no final de abril. A realização desses mutirões visa principalmente atender o jovem que vai tirar o primeiro título e aquele eleitor que vota, mas que ainda não possui biometria. A gente está convocando esses eleitores para que eles possam coletar sua biometria e regularizar sua situação com a Justiça Eleitoral. Perfeito. Caso algum eleitor tenha alguma dificuldade em fazer o agendamento pelo aplicativo, ele pode vir presencialmente aqui também? Olha, o ideal é que ele tente fazer o agendamento pela internet. Caso ele não consiga, ele pode tentar
obter maiores orientações junto ao Disque Eleitor, que é o 3194-9400. Caso ele não consiga agendar o seu atendimento na internet, liga para esse número que a gente vai tentar orientar o eleitor a fazer o seu agendamento. Perfeito. Só reforçando, qual é o contato? 81-3194-9400. É o Disque Eleitor. Perfeito. Muito obrigado, Nassis, pela participação. Almir, tá aí, recado dado. Volto contigo no estúdio. Ok, Fábio Gomes, muito obrigado pelas informações ao vivo nesse AB1. Bom trabalho para você, Fábio. E cientistas estão monitorando a presença de tubarões tigre aqui em Pernambuco, hein? Os pesquisadores querem evitar novos episódios com vítimas. Veja na reportagem. O que faz da Baía de Ilha Grande um destino turístico é a natureza. Essas águas são um refúgio da vida marinha. Com tanto alimento disponível, os predadores também aparecem. As centenas. Cada pontinho desses é um tubarão galha preta. Há anos, a Fernanda e uma equipe de biólogos do Instituto ProChark monitoram os galha preta que no inverno se juntam perto da usina nuclear de Angra dos Reis. Mais de 200 já foram registrados aqui num só dia. A gente tem uma campanha, que é a campanha do Avistou, Avisou. Se você avistar algum animal marcado ou não, tem a condição de avisar a gente, para poder a gente acompanhar onde esses animais, essas populações estão. Foi aí que moradores contaram de outro tubarão nessas águas. Sempre encontrava o tintureiro, que é o tal tubarão, que hoje em dia chama um nome diferente, né? O outro nome do tintureiro é tubarão-tigre. Eles chegaram de outro lugar ou eles estavam aqui e a gente não sabia? Na verdade, eles sempre estiveram aqui. Agora a gente está enxergando eles mais. Em janeiro, finalmente, os pescadores levaram os cientistas até o local onde essa espécie, considerada uma das mais agressivas, costuma ficar. O objetivo era medir pelo menos um animal e acoplar uma antena de monitoramento na nadadeira dorsal. Muito bom, tigrinho na área! Calma, que ele não pegou ainda não, calma. Não machuca o bicho? Então, os tubarões e raias, né, como um todo, eles são peixes cartilaginosos. Então, o que é cartilagem? É nossa orelha, nosso nariz. É um grande piercing, então? É um grande piercing. 1, 2, 3, cortou! Tigrão marcado! É um macho, 1,80 m, um tigre, para um momento histórico que a gente está marcando, primeiro tigre! Em homenagem a Angra dos Reis, ele foi batizado de Gaspar, um dos 3 reis magos. Logo, eles capturaram outro, ainda maior. 2,8 metros! Também macho, o Baltazar. Quando ele for à superfície, essa marca fica com essa anteninha para fora e aí linka com o satélite e aí manda o sinal. Além da localização, o equipamento registra a temperatura da água. Em 3 semanas, Gaspar e Baltazar já produziram muita informação. A gente sempre ouviu falar que o tubarão-tigre é solitário. E aqui tem grupos? Sim, a gente conseguiu perceber essa presença de pelo menos 10 bichos juntos assim. Só uma vez o Gaspar se aventurou sozinho em mar aberto, mas logo voltou para perto de Baltazar. Esse grupo de tubarões-tigre está dentro da Baía de Ilha Grande, mas os pesquisadores evitam dizer quais são os locais por onde eles circulam mais, para proteger tanto os tubarões quanto as pessoas. É que o maior risco de um ataque acontece quando as pessoas sem informação entram na água e tentam interagir com os animais. Essa baía ela é muito frequentada por turistas, né? Existe um risco de ataque? Nunca teve registro aqui dentro da Baía da Ilha Grande, né? Então mostra que esse ambiente é extremamente equilibrado. Na verdade, esses tubarões a gente sabe que tem a questão de uma certa maior agressividade, precisa de ter um olhar mais atento, mais cauteloso, sim, pela parte até mesmo de ordenamento, gestão pública, da pesquisa, do monitoramento. Mesmo com turismo intenso, a Baía tem um ambiente saudável. Várias áreas de proteção, com exclusão de pesca e mangues intactos para a reprodução da vida marinha. Ele tem alimentos fartos aqui, então a questão de incidentes, de ter algum tipo de risco nesse sentido, ela é completamente diminuída exatamente por esses fatores todos. Mas tem que ter um regramento, tem que ter uma regulamentação, tem que ter um entendimento. Não se pode fazer nenhum tipo de decisão sem ter informação.
Nos próximos meses, mais tubarões vão ser marcados. E quanto mais animais monitorados, mais conhecimento é produzido. Isso pode ajudar a esclarecer por que em alguns lugares eles se tornam mais agressivos contra humanos. E é isso que a repórter Beatriz Castro mostra do Recife, onde mais de 80 ataques já foram registrados. Na imensidão, um trecho de 33 quilômetros do litoral de Pernambuco intriga os pesquisadores. É o local de maior risco para incidentes com tubarões em toda a costa brasileira. Há mais de 30 anos, os estudiosos procuram saber o que torna esse pedaço do mar tão perigoso. As primeiras informações foram captadas pelo barco de pesquisa Sinuelo. A partir desse trabalho de pesquisa, nós soubemos as espécies, como elas se reproduziam, como elas se alimentavam e principalmente como elas se comportavam a partir do trabalho de monitoramento. Há 11 anos, esse monitoramento parou por falta de verbas, mas o número de vítimas seguiu aumentando. Ao todo, 82 pessoas foram mordidas por tubarões e 27 morreram em 34 anos de estatísticas oficiais. O último ataque aconteceu aqui, na praia de Deus Chifre, em Olinda. Ela tem um pouco mais de 2 quilômetros de extensão e é frequentada por moradores de comunidades do entorno, principalmente crianças e adolescentes que não têm nenhum espaço de lazer. O Davidson, de 13 anos, estava de férias e brincava com alguns amigos dentro d'água quando foi mordido por um tubarão cabeça chata de mais de 3 metros de comprimento. Os especialistas fizeram esse cálculo a partir do tamanho da mordida. Davidson morreu a caminho do hospital. Essa área de mar aberto, ela tem correntes e que também trazem para cá o esgoto, que atrai cheiro dos tubarões, o lixo, que também atrai cheiro dos tubarões. E especificamente o tubarão do incidente, ele está no período de reprodução, então ele está utilizando essa área aqui para parir. Foram instaladas 150 placas de advertência nos 33 quilômetros de área de risco, né, e a gente sempre reforça a importância de respeitar o habitat natural do animal. Para entrar tem que entender quais são as áreas restritas, quais são as áreas proibidas, né, e o risco que está inserido nisso. Em Fernando de Noronha já são 14 incidentes. No mais recente, uma turista de São Paulo foi mordida na perna por uma espécie que não é considerada agressiva, o tubarão lixa. São tubarões que ficam realmente associados ao fundo do mar e ali pela oferta de alimento sendo jogada das embarcações, eles mudaram um pouco esse comportamento, passaram a estar em cima interagindo com os turistas que buscam fotos. Logo depois do incidente em Fernando de Noronha, o governo de Pernambuco decidiu retomar o monitoramento de tubarões que estava suspenso desde 2015. O trabalho deve começar no final do mês de maio, com a captura, marcação com microchips e depois a soltura dos animais. Provavelmente informações novas vão surgir e em tempos de aquecimento global, de mudança climática, né, então como estão esses animais reagindo a todas essas questões? Kailane, de 18 anos, é uma sobrevivente. Aos 15, teve uma parte do braço arrancada por um tubarão-tigre, numa praia de Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife. Eu senti uma pressão na minha barriga. Foi quando eu pensei que era alguém brincando comigo. E aí eu tentei pegar essa pessoa. E foi aí que o tubarão agarrou meu braço e aí eu lembro dele me afundando, me voltando. O professor explica que esse canal na costa do Recife e as embarcações que transitam no porto de Suape aumentam a concentração de tubarões nessas praias. É um canal de passagem que serve para uma infinidade de peixes que servem de alimento para esses tubarões. Esse canal, em determinado trecho, né, das praias de Recife, região metropolitana, está logo após os recifes. Bem perto das pessoas. Muito perto das pessoas. Na areia da praia eu pensava que minha vida teria acabado, né? Pensei que eu não seria capaz de mais nada. Mas depois abriu um leque de oportunidades na minha vida. Kailane se tornou uma para-atleta e coleciona medalhas no lançamento de disco. Eu conheci pessoas com histórias inspiradoras e acredito que as pessoas que eu conheci também me fizeram acreditar que eu posso ser uma pessoa melhor. Depois do medo existe a vida, né?
E a seguir no AB1 tem o AB Esporte. O Maguari, pessoal, perdeu de virada para o Retrô e está eliminado do Campeonato Pernambucano. A gente vai mostrar como é que foi esse jogo, hein? 12h, 38 minutos. A gente volta já. O AB1 está de volta, agora a gente vai para o AB Esporte. Matheus Antunes está chegando para falar sobre as definições da segunda fase do Pernambucano. Infelizmente não deu para o Maguari diante do Retrô, não é isso, Matheus? Boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, uma excelente tarde para todo mundo que está acompanhando o AB1. Pois é, meu amigo, o Azulão foi até guerreiro, mas voltou a pecar dos mesmos problemas das partidas anteriores. O time até começa bem, sai na frente, mas não conseguiu mais uma vez suportar a ofensiva da Fênix e que teve outra vez o artilheiro do amor, Wagner Love, sendo decisivo no confronto. Vamos conferir como foi. Se o futebol é um reflexo da vida e a vida imita a arte, o Maguari teve um campeonato pernambucano digno de drama, daqueles que parecem indicar uma reviravolta, mas acabam com a narrativa seguindo o mesmo padrão. No jogo de volta contra o Retrô, pela segunda fase do Pernambucano, o início foi animador. Pressão do Maguari, zaga do Retrô pôs a mão na bola e a arbitragem marcou pênalti. Eduardo Ribeiro foi para a cobrança e perdeu. Novamente o Maguari desperdiçando a penalidade. Mas será que dessa vez não ia fazer falta? Dessa vez o time de Bonito ia conseguir uma vitória mesmo após desperdiçar oportunidades? Spoiler, fez e fez muita falta. Antes da lamentação, teve festa. Aos 35 minutos do primeiro tempo, Iago Felipe cobrou falta com categoria e abriu o placar para o Maguari. Veio o segundo tempo, mas será que o roteiro dessa história ia colocar mais uma virada no caminho do Maguari? O time que chegou a abrir 3-0 em casa e perder um jogo no estadual? Pois é, foi o que aconteceu. E de uma forma que machuca demais. Aos 18 minutos do segundo tempo, Erickson acertou bela cabeçada e empatou o jogo. Apenas 2 minutos depois, apagão na defesa do time de Bonito. O artilheiro Wagner Love recebeu sozinho e não desperdiçou. Retrô 2-1. O time do interior até assustou na reta final da partida no chute de Matias Verdun. Mas a história no Pernambucano já tinha um desfecho. Ao fim do jogo, festa do Retrô em mais uma semifinal e o Maguari lamentando a eliminação. Os fantasmas retornaram justo no jogo mais importante do ano e custaram ao time do Agreste a classificação. Um resultado como esse é doloroso mesmo, né? Como a gente viu, o Retrô conseguiu vaga nas semifinais do Pernambucano, mas quais são os outros times dessa fase, hein, Matheus? E mais, quais são os duelos que valem vaga na grande decisão, hein? Vamos lá, simbora então conferir aqui no telão como é que ficaram as semifinais. Infelizmente, nosso Maguari não conseguiu o acesso, como o Herbert falou, pecou demais, teve o roteiro repetido diversas vezes nesse Pernambucano. Então, quem avança foi o Retrô para enfrentar o Sport, que terminou na segunda colocação. O jogo, muito provavelmente, vai ter uma mudança de dia. O jogo do Santa Cruz vai passar para dia 18, o jogo da ida, né? Sem ainda a definição de local da partida, e o Retrô, que vai jogar contra o Sport no dia, muito provavelmente, 19, também sem definição de onde vai ser esse confronto. Porém, no jogo da volta, que ficou para o dia 21 e 22, o Náutico enfrenta o Santa Cruz nos Aflitos e o Sport enfrenta o Retrô na Ilha do Retiro. Vale lembrar que esse duelo aqui, o clássico entre Náutico e Santa Cruz, valendo uma vaga direta na decisão, um jogo mais difícil. O Retrô vai enfrentar o Sport também nesse momento agora, valendo essa vaga. Todos esses times conseguiram vaga na Copa do Brasil, vale lembrar, os 4 melhores classificados. Bom, mas também falando mais sobre as nossas equipes aqui de Pernambuco, coladinho com o AB1, tem o Globo Esporte, e quem vai trazer todas as informações e os destaques que temos no programa de hoje é Sabrina Rocha, minha amiga. Quais são os destaques do programa do Globo Esporte? Conta pra gente. Muito boa tarde para você que está ligado no AB1. Deixa eu te contar as boas do Globo Esporte de hoje. Tem Santa Cruz na semifinal do Campeonato Pernambucano, mas a Cobra está órfã da torcida e pode enfrentar o Náutico sem os tricolores no estádio. A gente vai te contar
Que rolê é esse? O Retrô também está na semi e vai pegar o Sport. O GE também hoje tem Super Bowl, Olimpíadas de Inverno. Agora deixa eu ir, porque já já eu volto com o Globo Esporte depois do AB1. Beijo e até já. O programa tá recheado, viu? Então, para quem quer saber mais informações, é só acessar o nosso portal GE Caruaru e Região, que tem tudo detalhado que a gente trouxe aqui no AB Esporte de hoje. Forte abraço para vocês aí de casa e Almi, até amanhã. Valeu, hein, Matheus? Grande abraço para você também. A seguir tem uma reportagem especial sobre o Dia do Frevo, que é celebrado hoje, hein? 12h 46 minutos. A gente volta já. A gente vai se ver na Globo. E hoje, 9 de fevereiro, é o Dia do Frevo. Esse ritmo pernambucano que ganha destaque nesse período de carnaval é também uma presença marcante na capital do forró. Olha só. Passos sincronizados, movimentos acelerados e uma mistura de cores, de um ritmo que movimenta multidões e representa a essência do carnaval dos bailes, da rua, do povo. O frevo, que desde a origem do nome significa ferver, traz na sua base a mistura cultural de tradições. O frevo é mais uma pernambucanidade que o mundo todo reverencia, não apenas pelo nosso carinho pelo ritmo, mas o fato de que desde 2012, segundo a Unesco, é patrimônio cultural e imaterial da humanidade. E nós temos, por exemplo, 9 de fevereiro, é o Dia Nacional do Frevo. Mas por que isso? A história nos conta que foi no dia 9 de fevereiro de 1907, uma quinta-feira, um cidadão, um jornalista chamado Oswaldo Almeida, que denominou o ritmo de frevo, mas ele já existia. O frevo, enquanto passistas e ritmo musical, surge na história pernambucana no finalzinho do século XIX, início do século XX. Não é difícil identificar que o frevo é o ritmo oficial do Carnaval de Pernambuco, mas para além dos passos elaborados, das sombrinhas coloridas e de todo o movimento que faz do frevo esse ritmo contagiante, o que é de fato o frevo pernambucano? O ritmo musical é bem acelerado, extremamente quente, se divide em 3 categorias. Temos o frevo de rua, o frevo de bloco e o frevo canção. São mais de 100 passos, o pessoal tem que ter assim, um condicionamento físico muito bom. E curiosidade é que tem um entrelaçamento também com a cultura baiana. A história nos conta que no ano de 1951, o Clube Vassourinhas, lá de Recife, foi convidado para fazer uma apresentação no Rio de Janeiro, na época a capital federal. Foram de navio e tiveram que fazer uma parada técnica em Salvador durante 3 dias. Foi lá que conheceram Dodô e Osmar. Gostaram muito do ritmo e eletrificaram um cavaquinho e um violão e deram o nome de pau elétrico. Puseram em cima de um carro, um Calhambeque 1929 e um sistema de difusora, um alto-falante. A partir dali nasceu o trio elétrico baiano junto com o frevo pernambucano. Mas e a sombrinha colorida? Alguns historiadores defendem teses de que a sombrinha de frevo originou-se no Recife no início do século XX, evoluindo de guarda-chuvas comuns usados para proteção solar pelos foliões, que também serviam como defesa para capoeiristas. A capoeira, na época proibida, encontrou na sombrinha uma ferramenta para abrir caminhos e disfarçar os golpes. As sombrinhas coloridas e menores popularizaram-se anos depois e se tornaram essenciais para garantir equilíbrio nos passos dos foliões. O frevo nasceu para ser grande, apresentou-se através de figuras renomadas da música e teve interferência direta no fortalecimento do carnaval de rua. Hoje a temática frevo é estudado nas principais academias de música, nas universidades brasileiras, nos conservatórios de música. Então isso pra gente é uma grande alegria, porque nós temos elementos humanos como, por exemplo, aquele que denominamos a Santíssima Trindade do frevo, os maestros Capiba e Nelson Ferreira, já de saudosa memória, e Claudionor Germano, hoje com 93 anos, o mais premiado cantor de frevo do mundo. Então toda essa cultura pernambucana hoje é apreciada pelo Brasil e pelo mundo afora como a nossa mais autêntica matriz musical. Mas para um ritmo tão original, representante da cultura pernambucana, não basta apenas ser histórico, tem que permanecer vivo no passo e no coração do povo. Assim como Marcela, que nasceu no berço do frevo e desde cedo aprendeu a essência contagiante do ritmo. Desde os meus 10 anos de idade eu começo a dançar frevo. Eu sou cria da Escola Municipal de Frevo Mestre Fernando Borges
que é uma escola de referência que tem em Recife, que é onde é a escola que foi criada por Nascimento do Passo, que é o mestre de frevo, muito importante, inclusive. E aí eu começo lá, e depois, desde que eu entro, dos meus 10 anos de idade, eu não paro, assim, né? Eu sigo dançando e construindo também, né, essa história da dança do frevo lá em Recife, e depois eu vou, cada canto que eu vou levando um pouco, né, do que eu venho aprendendo, assim. Aí passei por vários mestres também, mestras do frevo, que me ensinaram. E é isso, faz 22 anos, né, que eu tô no frevo, então tem uma trajetória bem grande, assim. Marcela tem um projeto que visa propagar o ritmo e mostrar que o frevo é muito mais do que apenas um ritmo de carnaval. Eu acho que a gente também tirar um pouco essa ideia de que o frevo é só carnaval e sombrinha colorida. O frevo é uma manifestação muito potente de resistência, tem uma história que nos atravessa, mas também nos constitui, né? Enquanto sociedade, cultural, nossa identidade. Então, o desejo é esse, assim, de a gente criar pontes também, trazer pessoas que já vêm trabalhando com o frevo há muitos anos, né? Que são importantes, foram importantes são na construção da história do frevo, trazer para cá e a gente fazer esse intercâmbio, né, de conhecimento. Ranielson é professor do Domain Studio e relembra que antes mesmo de dar aulas, já amava os ritmos e especialmente o frevo. Desde sempre, né, a cultura está ligada e a gente não pode deixar muito que isso nos perca. Então eu sempre entrei no mundo da dança e um que me apaixonou muito foi as danças populares. E o frevo está ligado nela, né? Então eu não poderia deixar que o frevo não ficasse de dentro dessa minha paixão pela dança popular. Com tanto amor pelos passos de frevo, achou no ensinar uma forma de ajudar a propagar a cultura da dança. São aulas regulares, né? E a gente sempre ensina o passo. Depois que aprende o passo, a gente introduz esse passo dentro de uma coreografia. E isso a gente vai sempre buscando e se permitindo que o nosso corpo também entre nesse contexto, né? Então, são passos difíceis, são passos mais elaborados, mas a gente se permite a isso e a gente persiste. A gente não desiste no meio do caminho. Cada uma das pessoas que trabalham com projetos ligados à dança se sentem honrados de passar para as novas gerações a importância histórica, cultural e festiva que tem no frevo. O pouco que eu conheço, poder transmitir para outras pessoas, fazer com que outras pessoas também dancem, é muito importante. E eu me sinto gratificado em relação a isso, saber que outras pessoas também estão vindo para a cultura pelo frevo, outros ritmos também carnavalescos, e estão se jogando, se permitindo conhecer a nossa cultura pernambucana. Eu sinto que eu sou uma ponte, talvez, sabe? Um instrumento, assim, de partilhar também o que eu vivi, né? Como foi transformador para mim. Eu venho dentro de um projeto social, então eu sei o quanto o frevo também tem essa capacidade transformadora e revolucionária na vida de uma pessoa. E também da pessoa reconhecer onde está o frevo, né? Da sua história, né? Do seu território. Enfim, eu vim desse lugar, eu sei a importância desse lugar, eu sou esse lugar, sabe? Minha vida se estrutura a partir desse lugar, então eu acho que eu sinto desejo. E principalmente quando eu vejo pessoas já trabalhando com frevo, né? E trazendo informações para outras pessoas, para crianças. Então eu digo, não, vamos capacitar, porque existem mais coisas aí que a gente precisa olhar para a história do frevo, né? Então eu acho que é mais isso. E a história do ritmo ganha cada vez mais força nas novas gerações. É uma cultura que une tradição e modernidade a partir do momento que nós vemos o carinho, o gosto das crianças pelo colorido da sombrinha, pela dinâmica dos passos. Então a gente une essas duas gerações. O frevo é relativamente novo, tem em torno de 120 anos de existência, mas é a garantia de que não só é a matriz da música pernambucana, mas é alcançado, é abraçado e querido por todos os níveis sociais. Isso é uma certeza de que esse ritmo nunca vai morrer, pelo contrário, vai se perpetuar, né, e daqui para frente alcança o mundo como um todo, como a nossa identidade musical. Das composições de Capiba, de Nelson Ferreira, de Edgar Moraes, Getúlio Cavalcante e J. Miquiles, dos grandes intérpretes a exemplo de Cláudio Honor Germano e dos mais novos, como os maestros Duda, Spock e Forró, vai ganhando renovo e se perpetuando através de personagens que nem precisam aparecer tanto para serem essenciais na eternização desse ritmo. E amanhã é dia do Me Conte Sua História. Vamos ver um pouquinho do que está sendo preparado. Ele viu o horror de um lar violento, a perda que marcou e que marca uma vida. Mas Washington não se abateu e seguiu em frente, determinado e com foco. Cresceu na área de gestão.
e hoje é dono de sorveterias e uma fábrica, além de atender a 23 franquias. Você vai entender de onde veio essa força. Ela estará no Me Conte Sua História, no AB1, nesta terça. Então, assim termina o seu AB1 dessa segunda-feira. Muito obrigado pela companhia aí na hora do almoço. A gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Valeu, pessoal!